Oi, que eu me chamo Jéssica Gerlane, tenho 26 anos, sou divorciada e estou atualmente desempregada, que sou escritora da coleção Simplesmente da Minha Perspectiva. Voltei para a casa dos meus pais depois de deixar tudo para recomeçar do zero e me curar dos gatilhos e traumas emocionais do fim de um relacionamento tóxico. E iniciei aqui na internet após 3 meses na casa da minha mãe, para não ficar deprê. Então, comecei a criar conteúdo aqui, partilhando o meu processo de cura com vocês. Isso vocês já sabem, pois está aqui nos vídeos anteriores. Agora vamos àquilo que vocês ainda não conhecem, que é o que eu irei compartilhar aqui. Não aqui, né? Mas também nos próximos vídeos que eu irei colocar aos pouquinhos. Fiz uma cirurgia recentemente, problema esse que eu fui atingida aos 6 meses ali de casamento. Eu fui, infelizmente, diagnosticada com problemas na glândula de Bartholin. A glândula de Bartholin obstruiu, inflamou e me deu a Bartholinite. Daí, esse quadro evoluiu para uma fístula. Agora eu fiquei com a dúvida. Me respondam aí. Vocês sabem o que é uma Bartholinite? O que é uma fístula? Para me tirar as dúvidas nos próximos vídeos, porque quando eu falei sobre isso na rede vizinha, e não só na rede vizinha, mas na minha vida pessoal mesmo, quando eu tive que dar satisfação na empresa que eu trabalhava, quando eu comecei a entregar inúmeros atestados, e quando eu falava a palavra científica, né, Bartholinite, ou então tô com a fístula, as pessoas não entendiam, não compreendiam. Então eu tinha que, às vezes, entrar bem profundo, explicar assim, bem, para as pessoas entenderem. E aqui na internet, minha gente, eu não tenho vergonha, sabe? Porque eu sei que isso é de caráter público, é uma coisa de saúde, minha gente. Tem muita gente que realmente não sabe nem que existe essa glândula no corpo. Então, sim, eu irei falar sobre isso aqui, tá? Porque nós temos essa glândula no corpo, nós meninas, mulheres. E eu também não julgo quem não sabe não, tá? Porque eu, a própria, aqui não sabia. Mas aí, quando foi acometida com a enfermidade, né, eu fui pesquisar, fui compreender, fui entender para poder não surtar e achar que estava com doença terminal. Minha mãe, meus irmãos, meus avós, minha tia, os próprios não compreendiam bem a minha doença. Só sabia que é uma doença que envolve as minhas regiões, né, íntimas. Mas eles viram e mexem e ficam ainda se perguntando, Jéssica, que danada é isso? E aí, minha gente, tem que explicar, tem. E assim, isso é muita papa na língua, porque o português tem que ser claro para compreender, né? Mas aqui eu vou falar culta, e no trabalho também eu falava culta. Entende? Mas hoje, depois de estar no meu segundo procedimento cirúrgico, a minha família já entende melhor, né? Até porque eu tô na mesma casa, então são eles que estão me ajudando no pós-cirúrgico. Então, eles entendem, porque minha mãe e minha avó, elas viram, né? Minha cunhada também. E meu avô, ele vê a forma que eu ando, então ele consegue entender mais ou menos do que se trata. E não, sobre esse problema aqui que eu tô resolvendo agora, ainda tem uma cirurgia para acontecer, porque eu já fiz um procedimento, tô no segundo e tem que haver um terceiro para, se Deus permitir, ficar tudo bem. Eu me recordo que em um dos primeiros vídeos que eu gravei, eu fiz o comentário que o processo de cura, querendo ou não, você fica com as sequelas, com as cicatrizes, até mesmo traumas. E alguém comentou que não fica sequelas, fica aprendizado. Eu compreendo e até concordo em partes, porque sim, fica o aprendizado. Isso nos torna mais forte. O processo de cura nos torna mais forte. Mas isso não diminui os inúmeros gatilhos que ficam sim em nós. E cada um tem o seu processo, cada um tem sua história. A minha eu resolvi compartilhar em vídeos e também em livros, para que outros se baseiem na minha história, criem forças para se reerguer, sem que eu precise diminuir a realidade de ninguém.